Estamos acostumados a verem heróis em nossas vidas, sejam eles fictícios ou reais. Por exemplo, Harry Potter venceu o maligno Voldemort, Goku destruiu o poderoso Freeza, o Batman protege a cidade de Gotham de inúmeros vilões. Partindo para o mundo real, Oskar Schindler salvou centenas de judeus dos campos de concentração. Fritz Haber criou a síntese do amoníaco fertilizante, que salvou a vida de bilhões da fome. No entanto, um tipo de herói que foi esquecido pela grande mídia foram os economistas. Os modelos teóricos capitalistas da Escola Austríaca de Economia permitiram que bilhões de pessoas enriquecessem e abandonassem a pobreza natural da realidade humana. Eu poderia citar inúmeros países que, graças ao capitalismo, conseguiram superar a escassez natural da realidade e gerar abundância. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Áustria, Itália e Espanha. Mas vamos ver um caso curioso, na realidade, o caso inverso, de quando um país rico e próspero empobrece e passa a se tornar um lugar sem esperança, onde a riqueza é apenas uma lembrança de um passado próximo. Vamos ver o que levou os argentinos a decaírem na pobreza. Em 1853, a Constituição da Argentina foi aprovada. Esse foi o período onde as instituições da Argentina começaram a serem fundadas e a estrada para a prosperidade começou a ser pavimentada. Esse foi o momento que uma figura-chave da história argentina apareceu, Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi nasceu em 29 de agosto de 1810. Na cidade de San Miguel de Tucumán. Seu pai, Salvador Bautista, era um mercador espanhol e sua mãe era Josefa Arroz y Valderrama. Também era de ascendência espanhola. Sua mãe infelizmente morreu consequência de seu nascimento e seu pai teria ajudado os nacionalistas durante a Guerra de Independência da Argentina. Como diplomata, Juan era um profundo libertário. Durante sua vida, tentou ao mesmo tempo resolver problemas sociais e estabelecer um equilíbrio entre a centralização nacional e a descentralização administrativa provincial, considerando que ambas as soluções contribuiriam para a consolidação e o desenvolvimento de sua nação. Juan é considerado o pai da Constituição Argentina. Ele escreveu um livro intitulado Base e Ponto de Partida para a Organização Política da República Argentina. Seu livro foi a inspiração para a Constituição de sua época. Em seu livro, Juan explica os desafios que a Argentina enfrentava para ter desenvolvimento. Naquele tempo, a Argentina enfrentava grandes desafios. A Argentina era um país pouco populoso, tinha apenas 2 milhões de habitantes e não tinha nenhuma grande reserva de metais que eram preciosos para a época. Juan identificou 4 grandes problemas na Argentina. Número 1. Falta de capital. Número 2. Baixa população. Número 3. Falta de infraestrutura. Número 4. A falta de garantia para a propriedade privada e liberdade para o empreendedorismo. Todas essas observações foram incorporadas na Constituição da Argentina. Isso dava a imigrantes a garantia de propriedade privada e incentivava o investimento vindo do exterior. E foram a partir dos 50 anos que se seguiram que a Argentina se tornou um dos 10 países mais ricos do mundo, contracenando de igual para igual com os Estados Unidos e as potências da época. Nas décadas que se seguiram, a Argentina se tornou um dos maiores produtores de comidas do mundo, e não apenas isso. O país tinha uma das melhores infraestruturas do mundo, com vastos portos e linhas ferroviárias que cruzavam por todo o país. Para se ter uma ideia, nessa época, a Argentina era o segundo país mais procurado por imigrantes no mundo. Estou falando de milhares de alemães, espanhóis, italianos, gregos e inúmeras outras nacionalidades que escolhiam a Argentina como destino. A razão para a imigração era sempre a mesma: a procura para deixar a pobreza de seu país de origem e enriquecer na Argentina. Os salários argentinos eram muito mais altos. Por exemplo, trabalhadores espanhóis conseguiam lucrar até 3 vezes mais do que na Espanha. A Argentina, em 1910, era o 8º país mais rico do mundo, apenas atrás de Bélgica, Suíça, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. O país contava com uma das mais modernas linhas ferroviárias do mundo até então, que eram fundamentais para o transporte de todo tipo de coisa produzida. Para se ter uma ideia, nessa época, o PIB per capita da Argentina era 5 vezes maior do que a do Brasil. E a Argentina não era apenas uma potência industrial.
mas também uma potência na área da educação. Nesse período, milhares de escolas foram feitas. Para se ter uma ideia, em 1914, 35% da população era analfabeta. Em comparação com a Espanha, 69% da sua população era analfabeta. Como puderam ver, a Argentina do início do século XX era muito diferente da Argentina que estamos acostumados hoje em dia. Era uma nação industrializada e no caminho da prosperidade. Para entendermos o declínio da Argentina, é necessário introduzir antes o personagem principal dessa história, Perón. A Argentina tinha se tornado uma potência, como descrito anteriormente. A exportação era parte significativa da economia argentina. Mas essa tendência de desenvolvimento mudou com a chegada de Perón ao poder. O governo argentino passou a proibir as exportações como uma tentativa de incentivar a produção nacional argentina. Para se ter uma ideia, nessa época, 22% da produção têxtil era exportada, 11% da indústria química e a indústria de alimentos contava com uma grande exportação de laticínios, azeites e outros tipos de produtos. A política peronista foi caracterizada por uma forte intervenção estatal e nacionalização. Vários setores da indústria argentina foram nacionalizados. Durante o período de 1946 e 1949, tentou implementar forçadamente medidas sociais insustentáveis, e a partir de 1949, uma crise de gastos havia sido gerada no governo argentino. Isso acabou impactando a qualidade de vida da população. Nessa época, simplesmente o governo já não tinha mais recursos para manter seus programas sociais. A tentativa de criar uma redistribuição de renda forçada na classe operária esgotou a riqueza argentina acumulada durante a Segunda Guerra Mundial. E como descrito anteriormente, essa situação se tornou insustentável, visto que o crescimento econômico argentino foi reduzido drasticamente durante o governo peronista. A nacionalização de setores importantes da economia argentina, como distribuição de gás, telefonia, transportes, estrada de ferros, entre outros, impediu a realização de investimentos vindos do exterior, impossibilitando um maior crescimento econômico. Em 1952, Perón apresentou em seu segundo plano quinquenal, que entrou em vigor em 1953 e teve validade até 1957. De acordo com esse plano, o Estado seria responsável por ter controle sobre o comércio exterior, com o objetivo de proteger a indústria nacional. O que é curioso nesse caso é pensar por que a indústria argentina precisaria de proteção, já que ela tinha uma forte exportação de produtos antes da intervenção do Estado. Durante seu segundo mandato, Perón reverteu seu sentimento anti-americano na tentativa de atrair capital estrangeiro, já que o país havia esgotado a riqueza acumulada graças a planos sociais insustentáveis. Perón assumiu uma postura nacionalista, proibindo a importação de produtos que pudessem competir com produtos nacionais, e se responsabilizou por fornecer crédito às indústrias locais, monopolizando a indústria agrícola e transferindo a renda para o setor industrial. Mas a estratégia de Perón não funcionou. O setor industrial argentino se tornou quase que completamente dependente dos Estados Unidos. Praticamente, qualquer máquina ou equipamento necessário para a melhoria da tecnologia dependia da importação vinda dos Estados Unidos. Ou seja, resumindo, a ideia de Perón de barrar a importação de produtos vindo do exterior para fortalecer a indústria nacional simplesmente teve efeito contrário. A indústria argentina se tornou completamente dependente de tecnologia estrangeira, pois não conseguia aprimorar seus maquinários graças ao impedimento de adquirir novas tecnologias. Apesar das medidas econômicas de Perón durante o período de 1946 a 1948 terem gerado um crescimento econômico considerável, em 1949 a economia argentina já se encontrava em crise com PIB negativo, muito consequência do déficit na balança comercial, gerado pelo aumento de gastos públicos e estrangulamento das exportações argentinas. Em 1952, o governo fez um corte de gastos de 20% para tentar conter a inflação, mas isso durou apenas 2 anos. Já em 1955, o governo argentino já se encontrava em déficit, mais uma vez por conta de ter voltado a aumentar os gastos públicos. Em 16 de setembro de 1955, um golpe de Estado denominado Revolução Libertadora derrubou Perón do governo e assumiu o poder o Eduardo
Lonardi de maneira provisória. Vamos resumir aqui o contexto que foi apresentado. Perón assumiu o poder do país com boas condições econômicas e industriais e com relações próximas com o exterior e um forte mercado exportador. Fortes reservas tinham sido acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial. Seu governo foi caracterizado por um forte aumento dos gastos públicos que esgotaram as reservas argentinas e que não puderam ser mantidas por muito tempo. Isso prejudicou drasticamente a economia do país, já que os gastos eram simplesmente insustentáveis. A ideia de nacionalizar a economia argentina, proibindo as exportações, limitou o crescimento econômico do país, que não crescia de maneira satisfatória. E já na década de 50, a Argentina se encontrava em uma enorme dependência externa em vários setores da economia, já que a indústria interna não conseguia suprir suas próprias necessidades por conta dos controles de importação. Resumindo, Perón conseguiu, em menos de 10 anos, com medidas populistas e controladoras, destruir a economia e indústria de uma das nações mais ricas do mundo, apagando por completo o trabalho de Juan Bautista Alberdi. Se a Argentina tivesse mantido as políticas de Juan, não teria se transformado no país miserável que é hoje. Juan Bautista Alberdi criou um caminho de prosperidade para o povo argentino. Isso é só mais um exemplo de vários de como medidas socialistas de um governo podem destruir o trabalho árduo que demorou décadas para serem completados em apenas poucos anos.